E aí, gente, como que vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Maíra. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, me segue no Instagram que eu vou deixar aqui. E cá estou eu pra contar mais um caso. E se você ainda não viu o último vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, vai aparecer aqui nos cards. Então vai assistir, mas termina esse antes e bora pro caso. E o caso de hoje é sobre a Natasha Campos, não sei como fala, mas ela ficou em cativeiro durante 8 anos. Ela foi sequestrada quando ela tinha 10 e saiu quando ela tinha 18. Gente, essa história... Calma aí. Se vocês entrarem no YouTube e procurarem o filme 3096 dias, se eu não me engano, vocês vão ver o filme dela, tipo, foi inspirado na história dela, né? E, gente, conta tudo, resumidamente em 8 anos, né? Tipo, os 8 anos em um filme. Bom, a Natasha, ela nasceu no dia 17 de fevereiro de 1988, em Viena, lá na Áustria. Ela não se dava bem com a mãe dela, porque a mãe dela era meio agressiva, assim, com ela, e o pai dela... Ela considerava uma pessoa, tipo, bem alegre, porém, ele bebia muito à noite com os amigos dele, tanto que no filme, no começo do filme, mostra ela dentro de um bar com um monte de homem, e a mãe dela fica super nervosa que o pai dela levou ela pro boteco de novo. Aos 10 anos, ela se tornou uma garota compulsiva alimentar, e ela cresceu frustrada por conta dos problemas que ela tinha com a mãe e o pai com a mãe, tanto que eles brigavam sempre e ela assistia tudo, né? E quando ela foi dada como desaparecida, uma menina de 12 anos disse que viu ela sendo agarrada e puxada pra dentro de uma van branca e era a única pista que os investigadores tinham, e aí eles adicionaram ao caso e eles investigaram 776 vans, incluindo a van do sequestrador. Mas ele disse que a van era para trabalho, que tava reformando e que não tinha nada a ver, que no dia do sequestro ele tava em casa e eles não investigaram, tipo, a casa dele. Até porque não tinha mandato nenhum, né? Porque eles não podem sair entrando, até porque são 776 pessoas. Chegando na casa, ele colocou ela num porão de 5 metros quadrados. Tinha uma beliche, uma pia, vaso sanitário, tinha uns armários lá pra ela e não tinha janela. Gente, não tinha janela. E aí a ventilação que ela recebia era por um tubo de ventilação, né? Que entrava pra ela e fazia um barulho infernal pra ela. Ela, tipo, ficava maluca lá dentro e ninguém conseguia escutar ela. Quem tava de fora, ninguém conseguia escutar ela. Logo que ela chegou, ela ficou maluca, né? Ela ficou tipo, quem é você? Avisa minha família que eu tô aqui. E aí ele, tipo, falava, sua família não te ama, eles não estão atrás de você. E aí ela começava a gritar, só que ninguém conseguia escutar ela, então ela desistiu de ficar gritando, porque não ia adiantar nada pra ela, né? E o sequestrador dela era o Wolfgang, eu não sei falar sobre o nome dele, mas era o Wolfgang, eu vou deixar uma foto dele aqui. E ele tinha 44 anos, ele era técnico de telecomunicações e ninguém desconfiava dele. Ai, que ódio. Primeiro dia de cativeiro, ela pedia pra ele colocar ela pra dormir, contar historinha, dar beijinho. E ele fazia isso de boa. Ele podia ter sido pior, né? Tipo, ter falado, não, tchau. Mas ele contava. E ele não deixava ela sair de jeito nenhum do cativeiro. Tipo, se ela quisesse tomar banho, ela tinha que tomar banho na pia que tinha lá, que ela usava, tipo, pra escovar o dente, pra lavar um prato dela que ela comeu, ou algo do tipo. Quando ele descia, ela não podia olhar no rosto dele, né? Até porque ele não sabia se ela ia conseguir sair de lá, enfim. E ele obrigava ela a chamar ele de mestre. Só que ela era meio rebelde, ela não chamava, e aí ele agredia ela. E após 1 ano e meio, ele decidiu que o nome dela não seria mais Natasha, que ele tomaria posse dela, né, no caso, e que o nome dela seria Bibiane durante os próximos anos que ela ficasse lá com ele. Em dezembro de 99, lembrando que ela foi sequestrada em 98, em março, né, de 98, ele permitiu que ela saísse, assim, do cativeiro, né, pra respirar um ar, pra ver a luz do dia, só que ele ameaçava ela, e se ela gritasse, se ela decidisse fugir, ele ia matar ela. Só que aí ele deixou com que ela ficasse mais tempo lá em cima, ou seja, ela podia passar metade do dia lá em cima, ela não precisava mais ficar o tempo inteiro no cativeiro dela. E ele fazia ela ficar praticamente nua, ela ficava só de calcinha e boné andando pela casa. E na hora de dormir, eles dormiam juntos, ele algemava, tipo assim, o braço dela com o dele, entendeu? Pra ela não sair. E foi aí que começaram os abusos sexuais, mas ela, nas entrevistas que ela deu,
ela não conta, tipo, o que acontecia porque ela acha que é um negócio muito íntimo pra ela. E ela não quer expor desse jeito. Ela sofria muitos abusos físicos e psicológicos e ela perdeu as contas de quantas vezes ela apanhou em uma semana. E ela teve que raspar o cabelo dela porque começou a cair cabelo pela casa e ele não tinha uma namorada, ele morava sozinho. E a avó dele e a mãe dele sempre estavam lá na casa dele e não podia correr risco delas encontrarem uns fios de cabelo loiro assim no chão, do nada, né? Ele começou a deixar a Natasha sem comer por dias, ou seja, ela passava muita fome. Teve uma época que ela chegou a pesar 37 quilos com 1,57 de altura, muito abaixo do peso dela. E ela se tornou empregada dele, ela tinha que servir ele, ela tinha que lavar, ela tinha que fazer todos os deveres domésticos pra ele. E lembrando, quase nua que ela fazia as coisas, né? Porque ela tinha que ficar sem roupa. E a Natasha disse que ele era meio bipolar, que do nada ele tava bem agressivo e do nada ele tava carinhoso, que ele sempre dava, tipo, presente pra ela em aniversário ou datas comemorativas, tipo Natal. E do nada ele batia nela, tipo, agredia ela e ela nunca sabia, tipo, como ele tava naquela hora. Tipo, se ele tava feliz, se ele tava triste, porque ele não demonstrava emoção nenhuma. Até que ele decidiu reformar a casa dele, só que ninguém podia entrar lá porque podia encontrar a Natasha e ele também não tinha muito din-din, né? E aí a Natasha foi a sua operária? Não é operária que fala. Enfim, foi sua ajudante de obra. E aí ela carregava, tipo, sacos de cimento, que era muito pesado pra ela, pra estrutura dela, né? Porque ela era magérrima e, tipo, tava muito abaixo do peso. E ela era uma criança também. Ela tentou suicídio 3 vezes. Em 2004, ela queimou uns papéis pra fumaça subir e ela morrer asfixiada. Porém, não deu certo. Ela cortava os pulsos e também ela tentava se sufocar com roupa. Tipo, amarrava uma camiseta. Só que ela nunca conseguiu. Graças a Deus, né? Ela começou a ter acesso à televisão e rádio, porém o Wolfgang sempre tava lá monitorando o que ela escutava, né? Porque vai que falam dela no jornal, então era meio perigoso ela escutar, mas ela era sempre monitorada. E depois de alguns anos, ele decide sair com ela, tanto que ele levou ela, se eu não me engano, foi pra uma loja de construção, né? Durante a reforma. E ele ameaçava ela se ela tentasse fugir ou gritar. Só que ao mesmo tempo que ela queria, ela tinha muito medo do que pudesse acontecer com ela e com as pessoas que estavam ao redor dela, né? Porque ela podia machucar outras pessoas. Isso ela disse numa entrevista. E aí, antes dela completar 18 anos, ele decidiu fazer uma viagem com ela pra uma estação de esqui. Na real, não era bem uma viagem, né? Porque era ali do lado onde eles moravam, em Viena, ali na Áustria. E aí eles aparentavam ser um casal normal, ele planejou tudo, né, na cabeça dele pra que ninguém desconfiasse. E ela tava sempre com muita roupa, até porque era neve, né, ela tava bem agasalhada, tava com a roupa de esqui. E aí ela decidiu ir no banheiro, e ele olhou antes, né, pra ver se não tinha ninguém. Só que nessa que ela entrou no banheiro, em seguida entrou uma mulher. E ela falou, essa é minha chance, ele não tá aqui, ele não podia entrar, que era o banheiro feminino. E aí ele viu a mulher entrando, e aí ele já ficou como? Tipo, mano, ela vai fugir, ela vai falar. E aí ela decidiu falar, ela falou, eu sou a Natasha Campos, que não sei o que, eu tô desaparecida, fui sequestrada, não sei quantos anos. E a mulher olhou pra cara dela e riu. Tipo, só que essa mulher, ela era holandesa, ou seja, ela não tava entendendo nada que a Natasha tava falando. Aí ela saiu do banheiro, e aí mesmo que ela decidiu, tipo, desistir, porque ninguém mais lembrava dela e achou que ela tinha sido esquecida, né? E aí, quando ela saiu do banheiro, o Wolfgang começou a perguntar, tipo, o que você falou com ela, que não sei o que. Ela ficou, tipo, eu não falei nada, e ele ficou acusando ela de ter falado. Mas, enfim, eles foram embora, ele viu que não deu nada pra ele, foram pra casa. Continuaram vivendo do jeito que eles estavam vivendo, ela sendo agredida, ele abusando dela, eles fazendo ela fazer tudo dentro de casa. E até que no dia 23 de agosto, ele falou pra Natasha que eles precisavam limpar a van, porque ele ia vender, porque eles estavam precisando de dinheiro. Até porque ele sustentava a menina também, né, por mais que ela passasse fome e tal. Ele sempre comprava roupa, comprava presente e etc. Até que nessa época eu acho que ela já tava comendo, porque ele começou a criar meio que um carinho por ela. E aí ele falou que precisava limpar a van e pediu pra ela aspirar.
E nessa que ela começou a aspirar, o telefone dele tocou. E ele não conseguiu falar ali do lado porque tava muito barulho, né, do aspirador. Aí ele entrou na casa, continuou conversando, e ela viu que ele tava meio distraído, assim, sabe? Tipo, bem entretido na ligação. E ela viu que o portão tava meio aberto. Aí ela ficou olhando pra ele, ficou olhando o portão e falou, é agora. A menina foi, ó, zarpou, começou a correr ali por todo o quarteirão, por todo o bairro ali, né? Se eu não me engano, ela encontrou 3 pessoas, só que essas pessoas não fizeram nada por ela, até que ela continuou correndo por lá, com medo, né, dele estar atrás dela, dele ter visto. E aí ela encontrou uma senhora, ela foi até o jardim dela, começou a falar que o nome dela era Natasha, que ela estava sequestrada. Enfim, explicou tudo e a senhora ficou meio assim, né, tipo, porque já fazia muito tempo e ela não tinha certeza se realmente era menina ou se ela podia fazer alguma coisa pra ela. E aí ela ligou pra polícia, avisou, né, falou, a Natasha tá aqui, não sei o quê. E aí 2 policiais atenderam o chamado, foram até lá e fizeram umas perguntas pra ela e decidiram levar ela pra delegacia. E quando eles encontraram ela parecia estar bem, assim, de saúde, porém ela tava muito pálida, ela tava tremendo, pesando aproximadamente uns 48 quilos, 3 quilos a mais só do que ela pesava quando ela tinha 10 anos, e ela tinha crescido só 15 centímetros. E logo que ela chegou, a notícia já correu ali pra imprensa, e aí já tava todo mundo na porta da delegacia, e os pais dela já estavam lá, eles já tinham encontrado com ela, realmente viram que era a filha deles. E aí ela teve que sair coberta com cobertura azul, que eu vou deixar a foto aqui também. E aí essa foto rodou o mundo inteiro. E o Wolfgang, o que aconteceu com ele, Maíra? Então, gente, esse cara, ele se encontrou com um amigo dele num shopping, ali perto de onde ele morava mesmo. E ele confessou tudo, tipo, que ele manteve ela em cativeiro, que tudo que ele fez com ela. E ele tinha falado pra Natasha que a polícia nunca encontraria ele vivo. Tipo, um dos dois ia sobreviver, entendeu? Então, quem sobreviveu foi ela, porque ele se jogou na frente de um trem em movimento e, ó, faleceu. E depois da liberdade dela, ela ficou um tempo numa ala psiquiátrica com algumas meninas anoréxicas ou que se automutilavam, sem família, sem ter contato com ninguém. Quando ela saiu dessa ala psiquiátrica, ela deu uma entrevista e essa entrevista foi vendida para mais de 120 países. Ou seja, ela ganhou muito dinheiro e teve pessoas também, se não me engano, que doaram dinheiro para ela. E ela não quis voltar a morar com seus pais porque ela disse que com 18 anos ela seria autossuficiente, ela se sustentaria. Dito e feito, ela foi para um apartamento dela que ela comprou. Inclusive, ela comprou a casa onde ela foi mantida em cativeiro. Ela destruiu o porão, mas ela não destruiu a casa. Vou deixar uma foto aqui pra vocês. E ela não quis tornar algo público, por mais que todo mundo já soubesse da história. Ela achou que tornar a casa um ponto turístico seria mais íntimo ainda do que o povo já sabia. Como eu já falei, ela disse que ele era meio carinhoso, meio agressivo às vezes. E que quando ela soube do suicídio dele, ela chorou muito, que ela considerava ele gentil, apesar de ser o sequestrador dela e ele ser meio perturbado, meio não, muito perturbado, palavras dela. Ela ficou mal porque ele foi a única imagem que ela teve, assim, né, tipo, durante sua adolescência. E ele criou ele tava sempre lá e ela ficou chateada. Enfim, gente, eu vou deixar a foto dela aqui atualmente. Ela já escreveu um livro, nunca li esse livro, mas eu já vi o filme. Inclusive, recomendo vocês verem se vocês gostarem, porque eu acho meio pesadinho pra quem não é muito chegado, assim, a ver a cena acontecer. Mas enfim, se vocês gostaram do caso, deixa aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreve, me segue no Insta, não esquece. E até o próximo. Beijo!